Boa noite ou boa tarde. Eu lembro bem que lá atrás Jesus disse: O Pai continua trabalhando e eu também continuo. Nesses momentos em que estamos por impedimentos contextualizados com essa pandemia, nós de alguma forma também procuramos dar continuidade ao trabalho doutrinário, não mais com a presença física, mas utilizando da tecnologia da informação para levar a mensagem do Espiritismo, tendo como alicerce os ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus, quando ele falava que o Pai continuava trabalhando, e ele também continuava trabalhando, ele mostrava que a cada realização havia a possibilidade do aperfeiçoamento de todos aqueles que eram beneficiados pelas atividades. Foi assim logo no começo, quando ele ministrou os primeiros ensinamentos àquele grupo de pescadores, e aos poucos esses pescadores foram aperfeiçoando esse trabalho até atingir a culminância de poder também realizá-lo com a mesma maestria do Mestre Jesus, divulgando a obra, realizando benefícios, proporcionando às pessoas todo o bem que poderiam realizar. Mas cada etapa do nosso trabalho, tanto lá atrás como na atualidade, cada etapa do nosso trabalho, ele é uma oportunidade de testar os nossos valores, de, de fazer com que esses valores que nós incorporamos no nosso dia a dia, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos e até mesmo nos nossos pensamentos, sejam avaliados através das nossas realizações. Do ponto de vista material, quais são os benefícios que as nossas tarefas proporcionam ao contexto, ao entorno do qual nós estamos inseridos, e do ponto de vista moral e espiritual, com o qual nós nos autoavaliamos para saber de que forma nós poderemos utilizar os resultados das nossas tarefas no nosso dia a dia. Mas principalmente saber se aquilo que realizamos atende aos nossos anseios. Então a gente observa que, ao realizarmos quaisquer que sejam as atividades, maiores ou menores, vai depender das possibilidades e potencialidade de cada um, nós estabelecemos uma meta a ser alcançada a partir daquela realização. E até atingirmos essa meta, as nossas tarefas, elas vão sofrendo uma série de injunções do meio no qual está inserido, mas principalmente dos nossos valores. Nós vamos acrescentando ou retirando determinadas funcionalidades daquilo que realizamos de acordo com o nosso ponto de vista, com o que pensamos, com o que sentimos. Ao concluirmos uma tarefa, a gente avalia quais foram os resultados, se esses resultados trouxeram ou não trouxeram benefícios, mas principalmente se esses resultados atingiram aquilo ao qual nós nos propomos a fazer. Ao estabelecermos uma meta, a gente quer alcançar essa meta. E quando termina a tarefa e essa meta não é alcançada, ou a gente refaz a tarefa por completo, porque ela não atendeu aos nossos anseios, ou a gente vai dar continuidade a essa tarefa fazendo os devidos reparos. Quando ela atende aos nossos objetivos, o nosso primeiro impulso é manter esse resultado, mas de imediato a gente quer melhorar ainda mais, aperfeiçoá-lo mais ainda. Porque a gente não só quer que aquele benefício permaneça, mas que ele seja cada vez mais amplo, cada vez melhor. Então a gente vai otimizando cada vez mais dentro daquilo que a gente concebe, que a gente percebe, que a gente imagina ser o melhor, para que a nossa tarefa cada vez mais ela seja o mais perfeito que podemos fazer. Jesus, quando iniciou o seu ministério, e ele convidou aquelas pessoas
para ajudá-lo na tarefa, ele aproveitou primeiro os valores que essas pessoas intrinsecamente já possuíam. Antes de mais nada, a predisposição ao trabalho. Então ele chegou na margem do lago de Cafarnaum, chamou aqueles pescadores, mas como eles já tinham uma predisposição para o novo, para o que estava por vir, eles de imediato aceitaram o trabalho. E assim foi. Mas à medida que eles foram realizando o trabalho, eles também foram estabelecendo um nível de aprendizado e fazendo não só uma autoavaliação do que estavam realizando, mas também observando os impactos que as suas realizações traziam no contexto no qual eles também faziam parte. Então havia, ao mesmo tempo que havia uma aferição de valores daquilo que eles eram e daquilo que eles se realizavam, havia também a observância dos resultados sobre o que eles estavam realizando. Então essa avaliação é constante e ela vai se aperfeiçoando, porque é da nossa natureza sempre almejar o melhor. A gente sempre trabalha, a gente sempre vive para o melhor, para o amanhã. A gente realiza no presente, mas quer aperfeiçoar a partir do presente as condições melhores para o futuro. Então nós fazemos a avaliação daquilo que a gente realiza de acordo com aquilo que a gente vive, com o que a gente concebe, com o que a gente pensa. E à medida em que nós vamos detectando objetivos não alcançados, trajetórias que precisam ser corrigidas ou refeitas, a gente vai fazendo uma reavaliação daquilo entre o que a gente é e o que a gente quer ser. Então a gente observa das nossas atividades. Primeiro, qual é a funcionalidade? Primeiro, a gente estabelece a meta. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero realizar? Ou melhor, o que é que eu quero ser amanhã? E esse amanhã já sabe. É o amanhã ou amanhã do porvir na eternidade. O que é que eu quero ser? A gente estabelece esse desejo. A partir daí a gente estabelece qual é a meta. Eu quero, para que eu venha a ser o que eu quero, eu estabeleço uma meta de realização. Nessas realizações, para que eu atinja aquela meta do que eu quero vir a ser, eu vou observando a funcionalidade de cada uma das etapas das minhas realizações. Quais são os resultados que eu estou obtendo? Será que esses resultados estão dentro daquela meta que eu tracei para atingir o objetivo final? Será que ele está trazendo benefícios não só para o contexto, o entorno, mas principalmente para mim? Quando eu detecto que não está trazendo benefícios, quais ou materiais ou moral espiritual, eu detecto os pontos frágeis e vou refazendo, consertando, reparando, aperfeiçoando. A partir dessas identificações da funcionalidade, dessa trajetória, eu vou vendo o que esses resultados parciais vão transformando a minha vida. Como é que eles vão modificando a minha concepção original da realidade, a minha visão original da realidade? Como é que ela vai sofrendo os processos de transformações a partir daquilo que eu vou realizando? E aí, cada etapa dessa é um desafio que vai testando a minha resistência em manter a trajetória para atingir o objetivo que eu quero. Eu vou ser mais claro. A gente estabelece, por exemplo, nós, no nosso íntimo, a gente sempre diz assim: eu quero ser amanhã melhor do que o que eu sou hoje. Porque o que eu já fui ontem já não me satisfaz. O que eu já fui ontem é o que eu sou hoje no presente. Mas eu detecto em mim mesmo que eu posso me melhorar amanhã. Então, para eu atingir esse objetivo de me melhorar no amanhã, eu traço metas no presente. Então eu digo, eu vou ser mais cordial, eu vou ser mais humilde, eu vou ser menos arrogante, eu vou ser menos egoísta, mais amoroso, mais fraternal, mais solidário, enfim. Eu vou traçando esses objetivos, e no momento em que eu traço esses objetivos, eu vou realizando as minhas atividades do dia a dia.
a minha conduta, o meu relacionamento com as pessoas, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer local, comigo mesmo. Eu vou fazer. E aí, em cada uma das minhas realizações, eu vou avaliando os meus valores. Será que ela está dentro daquilo que eu almejo de me melhorar no amanhã? Será que quando eu digo eu vou ser menos egoísta, aí eu pratico determinada atividade, eu ajo de determinada maneira? Depois eu faço, é automático, eu faço uma autoavaliação. Será que minha conduta foi correta? Jesus lá atrás ele já estabelecia o parâmetro para que nós identificássemos qual eram as nossas condutas corretas. Quando ele disse não só amar ao próximo como a nós mesmos, mas fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. A partir do momento em que você detecta que gostaria de fazer, que você deve fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, você vai detectando quais são os pontos falhos que ainda possui nos seus valores. E aí você vai fazer uma avaliação de como estão esses valores. Será que eles estão melhorando? Eles estão estagnados? Eles precisam ser revistos? E a gente vai começando a fazer essa avaliação que se constitui num permanente desafio que devemos superá-lo. Um permanente processo de desculpa, de superar obstáculos. Porque a evolução é um verdadeiro teste de avaliação de valores. O progresso em si é um teste de superação. Quando você constrói determinado objeto, uma máquina em si, você parte de um princípio de que você estabelece um objetivo naquilo que você quer realizar. Eu quero construir. O homem, quando ele fez o primeiro automóvel, ele disse, imagino. Ele disse, eu vou construir um veículo que me permita vencer grandes distâncias de uma forma mais rápida, sem me cansar fisicamente. E ele começou a fazer, fez o seu veículo. No momento em que ele fez o seu veículo, ele fez, agora eu vou testar esse veículo para ver se ele atende aquilo ao que eu me propus a fazer, de vencer longas distâncias num percurso mais rápido do que, e sem eu me cansar tanto do que se eu fosse fazer esse percurso com minhas próprias forças. À medida em que ele vai dirigindo aquele veículo, ele vai observando pequenas particularidades que precisam ser aperfeiçoadas. E aí ele vai entender que não, aqui eu posso acelerar mais, aqui eu posso estabelecer conforto, aqui eu posso estabelecer melhor direção, e assim vai. E aí vai, a cada processo de realização que ele vai fazendo, vai vivenciando, ele vai aperfeiçoando aquele veículo que é a sua meta que ele traçou de atingir longas distâncias. Só que agora já vai sendo modificado. Não basta apenas atingir longas distâncias. Ele quer atingir longas distâncias com funcionalidade, trazendo benefícios e num processo contínuo de transformação, no conforto material, na segurança, enfim, uma série de coisas do ponto de vista material. Quando a gente traça metas moral e espiritual, a gente utiliza basicamente o mesmo parâmetro. A gente traça uma meta, a gente diz assim, eu quero ser um espírito perfeito, de luz, um espírito superior. Mas aí, esse é o nosso objetivo, a gente traça uma meta. Minha meta é chegar, não sei quando, né? Quantas reencarnações, mas minha meta é chegar ao espírito, ao nível de superioridade, de luminosidade, perfeição. Só que nessa trajetória até eu atingir a minha meta, eu tenho uma série de processos transformadores que eu vou aferindo as minhas condutas nessa trajetória. Então eu tracei a meta, aí eu te dei, minha meta é essa, qual o meu veículo, qual o meu mecanismo, qual é o meio que eu disponho para atingir essa meta? O meu próprio processo de transformação. Só que no meu processo de transformação, eu vou encontrar uma série de obstáculos que eu tenho que superá-los. Eu vou encontrar pequenos defeitos ou grandes defeitos que eu preciso consertá-los. Em muitos casos eu tenho que retornar ao ponto para refazer a caminhada porque ela estava sendo feita de uma forma equivocada. Enfim, tem uma série de desafios que eu vou ter que superar.
e que eu vou ter que testar cada uma das minhas realizações de acordo com a minha concepção, com a minha visão de vida. Então eu digo, por exemplo, tomando por base, como o Evangelho diz, o egoísmo é a chaga da humanidade, porque dele deriva todos os outros males. Então, dentro dos males do egoísmo, digamos, tem a arrogância. Aí eu digo, bem, como é que, bem, o que é que eu preciso consertar? Porque aqui eu estou sendo arrogante, estou me achando senhor de si, e a opinião dos demais não vale nada. E isso está me trazendo benefício? Não, porque eu estou criando atrito desnecessários. Está trazendo alguma funcionalidade? Não, porque está me atrasando. Mais uma vez, eu estou criando embates que só faz consumir minhas energias e não me leva a lugar nenhum. Então eu vou atacar esse ponto, ver o que é que eu posso sanar de imperfeições para dar a funcionalidade objetiva que me traga benefícios. Então eu vou modificar, vou procurar de alguma forma me adaptar, rever meus valores sobre a arrogância, sobre o egoísmo, sobre a inveja, sobre o orgulho, enfim, todas essas qualidades que nós sabemos que precisam ser melhoradas. E aí, em cada um desses aperfeiçoamentos, eu vou aferindo os meus valores entre o que eu quero ser e o que eu sou no momento. Então eu tenho o objetivo de atingir a luminosidade espiritual. Mas como é que está a minha luminosidade no momento atual? Como é que eu vivencio essa luminosidade? Jesus dizia, não basta apenas que levantemos as mãos para os céus e digamos, Senhor, Senhor, que não vai adentrar no reino dos céus se você não transformar essa rogativa em ação. O próprio Paulo já dizia de uma outra forma que a caridade é o amor em ação. A gente ama. Mas como é que se transforma esse amor em algo funcional, em benefício? Fazendo a caridade. Quer seja a caridade material, quer seja a caridade moral, espiritual. Ou seja, você ser solidário, você ser amoroso, é você compartilhar, entender, respeitar o outro, enfim, todas essas peculiaridades da caridade, do amor, que vai fazendo com que aquele desejo, ou seja, aquele objetivo que nós traçamos, ele possa se tornar viável e prático através das nossas vivências, quando vamos transformando os nossos valores para que eles se adaptem e atendam às nossas necessidades, os nossos anseios de melhorar. E a gente vai ver que a humanidade caminha dessa forma, mesmo que muitas vezes sejamos levados pelo impulso do processo evolutivo. As leis, por exemplo, como é que a gente modifica o nosso procedimento dentro da sociedade? Muitas vezes nós queremos. Eu lembro bem que tem uma coisa que Divaldo sempre bate nisso, quando ele faz o movimento Você e a Paz, quando ele diz que a paz, antes de mais nada, está dentro de cada um de nós. Cabe a cada um de nós perceber a paz que tem dentro de si. Porque não adianta você cobrar lá fora. O que você cobra lá fora é o seu desejo de ter um mundo pacífico. Mas não basta eu apenas ter o desejo da pacificidade. Eu tenho que ser pacífico. Então, o processo de transformação tem que começar em mim. Como ele diz, a paz começa em você. E aí, a partir de você, ela vai se transformando para atingir aquele objetivo que você quer lá fora, que seria um mundo totalmente pacífico, de respeito, de amorosidade. Então, esse processo de evolução é um processo constante de aferição de valores. E você só afere seus valores a partir das suas realizações. Eu lembro bem que tem um filósofo americano que ele dizia isso bem claro. Que você nunca é aquilo que você pensa que é. Porque o que você pensa que é o seu objetivo. Então eu penso que eu sou perfeito. Eu gostaria de ser perfeito. Mas o que eu sinto é o que eu sou. Eu gostaria de ser perfeito, mas eu não me sinto perfeito porque eu não realizo a perfeição. Então não adianta apenas eu ter um objetivo. Para que esse objetivo seja alcançado, eu tenho que realizar a tarefa que me permita alcançar esse objetivo. Então às vezes eu costumo dizer, nós somos espíritos de luzes, todos. Porque somos criados da luz, do Pai. Mas a luz em cada um, ela tem diferentes níveis de luminosidade. Algumas ainda nem acenderam. E outras que já acenderam,
Aí a gente faz uma brincadeira, deixou ele pagar a conta da Coelba e essa luz se apagou. Ela precisa ser reacesa. Então ela precisa ser reativada. E para você reativar, você tem que rever onde foi que você falhou que permitiu que ela se apagasse ou que ela ficasse quase apagada. Aquela outra que não se acendeu, mas se você tem essa luz dentro de si, então você vai realizar o esforço, dentro, obviamente, que esse esforço existe uma comunhão de esforços que vão lhe permitir realizá-lo. Por isso que Jesus diz: faça a tua parte, porque o céu vai estar sempre te ajudando. E esse o céu está sempre te ajudando é essa comunhão de esforço. Você faz, mas a vida também lhe oferece condições para que você realize, para que essa luz possa vir à tona. Mas a luz está ali. Mas é preciso que você faça a tua parte para que ela flore, para que ela venha a atingir essa luminosidade. Então, vai depender do seu esforço em si, a partir das suas realizações. E em cada realização você vai percebendo que quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, os negativos que precisam ser refeitos, os positivos que precisam ser ampliados. E à medida que você vai identificando esses pontos, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser refeito, você vai identificando o seu nível de percepção dos valores da vida. Então, se eu preciso melhorar o meu egoísmo, eu vou ver quais são as minhas realizações, qual é, ou seja, e essas realizações eu chamaria qual é o meu comportamento, quais são as minhas atitudes que me permitam fazer com que eu ainda estacione na qualidade negativa do egoísmo. Então eu vou avaliar a minha conduta, ou seja, fazer uma aferição desses meus valores e ver no que é que eu posso modificá-lo. E aí a gente percebe que é um constante desafio, é um teste que a gente faz que vai nos permitir evoluir. Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, no capítulo, justamente no capítulo 14, quando ela fala de aferições de valores, ela diz assim, bem clara, ela é bem taxativa. Aliás, Joana ela é sempre direta. Ela diz com palavras bonitas, mas são palavras contundentes que nos chamam a atenção e que, muito mais do que um convite, é uma intimação para que evoluamos. Então ela diz bem claro, à medida em que se evolui do instinto à razão, do primitivismo às emoções superiores, desenvolve-se no ser, no espírito encarnado, a sensibilidade da medida em que o amor se expande. E é nesse campo de expressões emocionais as nossas atitudes, a gente faz aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que se deverá aferir a excelência do sentimento. Então, eu utilizando o que Joana de Ângeles diz através da psicografia de Divaldo Franco, esse livro é fantástico, e utilizando o que o filósofo norte-americano disse, que o que a gente realiza é o que a gente é naquele momento. As nossas realizações, elas são resultados dos nossos sentimentos. Ninguém agride o outro pela força unicamente dos músculos ou da expressão da palavra. A expressão da palavra ou a força dos músculos na agressão, elas são apenas resultantes dos sentimentos. Não é à toa que a mesma Joana diz, se você quer modificar suas atitudes, comece a educar primeiro os seus sentimentos. Porque suas atitudes vão ser resultado do que você sente. Então a gente faz essa avaliação, a gente vê como é que eu estou me comportando hoje, quais são os meus valores hoje do presente e no que é que eu posso modificá-los para melhor. E a gente vê que isso é possível justamente através do trabalho, ou seja, das nossas. Porque aquilo que a gente realiza são, na verdade, são trabalhos que a gente. São trabalhos que a gente faz. Então a gente vê que quanto mais edificante é o trabalho, quanto mais nobre, quanto mais benefícios ele proporciona às pessoas, mas é o meio mais eficaz de evoluir e fortalecer os nossos valores. Então, desse trabalho edificante, por exemplo, as atividades caridosas. Qualquer ato de caridade é um trabalho.
Porque você se desprende não só materialmente, mas emocionalmente em favor do outro. Quer seja o outro próximo, mais próximo, quer seja o outro a sociedade como um todo. Então o trabalho dos cientistas, o trabalho dos pesquisadores, dos voluntários de uma forma em geral, são trabalhos edificantes que fortalecem mais, cada vez mais, os seus respectivos valores de convivência, de harmonia dentro da sociedade. E esses valores, eles são os somatórios das nossas experiências anteriores, que se manifestam nos nossos sentimentos e, consequentemente, nas nossas atividades. Então, o que nós somos hoje é o somatório do que já fomos antes. É o nosso aprendizado, nossos equívocos e acertos anteriores. Mas que no presente se manifestam nas nossas atitudes, com as quais nós avaliamos quais os benefícios, a funcionalidade, as transformações que elas podem proporcionar. E aí a gente constrói os alicerces para o futuro, que é o nosso grande objetivo. Então a gente observa que todos nós temos metas. A nossa meta é sempre atingir a perfeição. Jesus dizia: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Mas para que sejais perfeitos como é perfeito o vosso Pai, é preciso amar o próximo e fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Então existe essa meta que a gente estabelece, que nós temos essa meta. Mas para atingirmos essa meta, nós temos os nossos valores que eles vão se somando a cada experiência que a gente vivencia. Eles vão sendo acrescidos de novas visões da vida, novas concepções, que nesse somatório se manifesta no nosso íntimo e eles estarão dentro ou não daquilo que a gente anseia conquistar, que é justamente essa nossa perfeição. Não é à toa que quando se diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, é porque o que a gente faz é resultante das nossas transformações, não é da transformação de outras pessoas. São as nossas transformações que se expandem para o exterior. Mas é a transformação íntima. Todo o processo de evolução começa de dentro para fora. E como nós somos herdeiros de nós mesmos, nós queremos cada vez mais que essa herança seja de felicidade, que nos traga benefícios, que nos traga riqueza, não a riqueza material em si, porque essa é perecível, essa é transitória, mas aquela riqueza permanente. E aí isso nos impele a constantemente fazermos uma autoavaliação, ou seja, uma aferição dos nossos valores, para que essa herança que nós mesmos que vamos herdar, porque são resultantes das nossas transformações, elas venham ser cada vez melhores. E aí Joana de Ângeles, recorrendo a ela diz justamente isso. E ela nos chama a atenção que quaisquer momento em que vivamos são oportunidades de aperfeiçoamento, de autoavaliação e de elaboração de novas trajetórias para que atinjamos aquela meta a que nos propusemos conquistar. E ela diz assim no outro trecho desse mesmo capítulo: bem-aventuradas as oportunidades que constituem o meio eficaz para a depuração moral de que todos têm necessidade. Porque se nós somos herdeiros de nós mesmos e nós almejamos conquistar a felicidade, então a gente vai estar sempre fazendo esforço para superar esses obstáculos, vencer esses desafios e testar a resistência dos nossos valores. Quando os nossos valores ainda estão frágeis, eles não resistem a embates, a gente procura fortalecê-los. Então, por exemplo, a questão da fé. A fé é o processo que a gente vai amadurecendo. Mas ela é submetida muitas vezes, e em várias ocasiões, a embates,
Há testes para testar a resistência. Não aquela fé cega, mas aquela fé, como diz Kardec, aquela fé raciocinada. O porquê. E o porquê como. E como superar. Então, ela vai sendo submetida a esses valores, ou a esses testes, a esses desafios, justamente para testar a nossa resistência. E aí vale para a fé, vale para o egoísmo, vale para a amorosidade. Até que ponto eu consigo amar o próximo? Bem, eu consigo amar o próximo se o próximo não me fizer nenhum dano. Mas no momento em que o próximo, quer seja por ignorância, quer seja por... É sempre a ignorância, porque quando a pessoa é mal, na verdade é porque ela ainda não percebeu o bem. Quando ela faz algo de ruim é porque ela não percebeu o benefício de fazer uma coisa boa. Então, no momento em que eu amo o próximo, mas enquanto o próximo não me causa nenhum dano. No momento em que ele, por ignorância, me causa algum transtorno, estabelece algum empecilho na minha trajetória, nesse momento eu estou testando a minha resistência de amorosidade. Será que eu tenho uma amorosidade suficiente para saber compreendê-lo? Engraçado que lá no Evangelho Jesus ele nos mostra as etapas do amor. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem assim, saem de determinados eventos e saem com aquele enlevo, e aí sai com aquele desejo, diz, não, a partir de hoje eu vou amar as pessoas, eu vou amar, inclusive eu vou amar aos inimigos. E aí, esse é o desejo de todos. A partir de agora eu vou amar as pessoas, eu vou ter amorosidade que vai fazer parte da minha vida, em todas as minhas atitudes. Mas entre o desejo e a realidade existe uma série de testes, de desafios que vão testar a nossa resistência. Porque o amor é um processo, é um aprendizado, é uma trajetória. Em que você vai testando a cada etapa que você vai percorrendo essa trajetória, você vai testando a sua resistência. Então eu digo, eu vou amar ao próximo. Mas aquele próximo, por alguma ignorância, quaisquer que sejam elas, me causou algum dano. E aí eu me aborreço. E aí eu desejo que aquela pessoa sofra porque ela me fez sofrer. Então a minha resistência foi testada aí. E ela não está dentro daquela meta que eu estabeleci, que é de amar ao próximo incondicionalmente. A caridade, a questão da caridade, por exemplo, a gente diz, não, eu vou ser caridoso com as pessoas, eu vou fazer caridade. Jesus já nos advertia lá atrás, aquela caridade que você faz para mostrar às pessoas que você é caridoso, ou que você é religioso, ele se referia aos fariseus que ficavam nas esquinas rezando para que as pessoas os vissem. E quando ele dizia, se você quer rezar, não se recolha, ou fisicamente ou em pensamentos, não precisa você exteriorizar para que as pessoas vejam, porque o Pai a tudo vê. Então o aspecto da caridade, a gente diz, eu vou fazer caridade, e a gente quer que a caridade seja vista por aquelas pessoas, e a gente se sente bem quando essas pessoas nos aplaudem, nos agradecem. Mas aí por alguma razão, mais uma vez, por inadvertência, ignorância, uma série de circunstâncias, aquele a quem você ajuda, você quer lhe dizer o obrigado. E aí você se melindra, você transfere a sua frustração, porque não houve o aplauso, para aquele que não fez o reconhecimento em público. E aí você chega até o ponto de dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer caridade. Porque eu faço, as pessoas não agradecem. Quer dizer, nesse momento, a sua resistência do valor caridade está sendo aferida. Será que ela condiz com aquela meta que você disse lá atrás, com o objetivo que você traçou, que era de ser caridoso com as pessoas, de ajudar sem cobrar nada, de fazer com a mão direita sem que necessariamente a esquerda veja, ou fazer o bem sem olhar a quem? Então, os nossos desejos, eles são metas, mas as nossas realizações são diferentes. Elas espelham aquilo em que você é no momento. E aí é necessário você fazer essa aferição de valores. Você fazer uma autoavaliação e você ver que se o seu desejo de melhoria
está sendo ou não está sendo atendido? Ou tá, a trajetória que você estabeleceu para que atinja esse desejo, ou seja, que a sua meta, ela está sendo cumprida ou ela precisa de alguns reparos? E para que ela seja cumprida, e ainda você tem que ter não só a persistência de manter a sua meta, mas você tem que ter a disciplina. Você se esforçar, rever se for necessário, consertar se for necessário, ou aperfeiçoar se já está dentro daquela trajetória. E isso se estabelece em qualquer campo da vida. Eu gosto de utilizar o exemplo de Thomas Edison. Em algumas citações diz que ele repetiu o experimento mais de 1000 vezes. Mas cada experimento daquele que ele repetia, que não atingia o objetivo que ele se propôs a realizar, que era de construir, de fazer a lâmpada, cada um daquelas realizações que não atingia esse propósito, ele dizia, não, não é esse o caminho que eu devo seguir. Ele não considerava como erro. Ele considerava que aquele caminho precisava ser adaptado, porque não atendia ao seu objetivo. Então ele refazia, se fosse o caso. Ele não refazia porque ele já tinha um princípio, já tinha iniciado. Mas ele aperfeiçoava, ele modificava, até que em determinado momento ele atingiu esse objetivo e conseguiu fazer a lâmpada. E os benefícios vieram, a gente usufrui desses benefícios até hoje nas mais diversas formas. Mas mesmo esses benefícios que nós usufruímos hoje, eles foram sendo aferidos ao longo de todos os anos, todas as décadas, para que cada vez mais nós fôssemos aperfeiçoando esse mecanismo. Nos nossos valores a gente vai aperfeiçoando a todo instante. Eu gosto de citar os exemplos das leis, as leis sociais, porque primeiro, elas se impõem pela força. Você estabelece uma determinada lei, ninguém faz lei para si próprio, você faz lei para um conjunto. Mas para que ela seja cumprida é preciso mecanismos reguladores. Então vamos ver, por exemplo, a lei da abolição da escravatura. Já havia um desejo manifesto das pessoas que aquela situação de escravidão chocavam com os seus valores. Então essas pessoas já tinham essa predisposição, começaram a criar estruturas que resultaram na Lei Áurea. Mas para que essa lei, para que as pessoas, aqueles resistentes ainda à escravidão, para que eles começassem a rever seus valores escravocratas, foi preciso que houvesse a imposição da lei, a proibição de determinadas coisas. A lei normalmente ela proíbe, para que depois ela regulamente. É o melhor que ela se autorregulamente. Então, a partir desse mecanismo de proibição, de interdição, as pessoas foram revendo seus valores e hoje, independente das circunstâncias que ainda existem, mas hoje nós já sedimentamos no nosso íntimo aqueles valores que nós almejávamos lá atrás e sedimentamos nas nossas condutas. Desde o ato da indignação, quando a gente vê alguém sofrendo de uma forma brutal, como a gente utilizar os próprios mecanismos da lei. Eu gosto de citar uma outra lei, que é uma coisa que nos diz respeito. Há algumas décadas, não tanto assim, mas algumas décadas, era a coisa mais comum as pessoas fumarem em recintos fechados, inclusive dentro dos ônibus. As pessoas fumavam, era normal. Os filmes exibidos nas televisões e nos cinemas mostravam as pessoas em bares, restaurantes, dentro de casa, fumando com a maior tranquilidade. E as pessoas não diziam nada. Mas algumas pessoas começaram a perceber que aquela conduta trazia, de alguma forma, desconforto para aqueles que não fumavam. E aí veio de que forma, como é que a gente vai conciliar isso? Porque era o desejo daquelas pessoas continuarem fumando. Então a lei, ela não proibiu você de fumar. Essa decisão de fumar é sua. Ela não proíbe você de fumar. Ela não tira a sua decisão, o seu caráter pessoal. Mas é por isso que eu disse, a lei não é feita para si, ela é feita para o coletivo. Mas aí o que foi que essa lei fez? Ela disse, bem, eu não posso
proibir as pessoas de fumar, porque é uma questão individual, é o livre-arbítrio dela. Mas eu posso proibir com que elas prejudiquem as pessoas que não fumam. Então, a partir de hoje, a lei, as pessoas que querem fumar, elas só podem fumar em locais abertos em que não haja aglomerações para não prejudicar as outras pessoas. Isso foi uma imposição da lei sem lhe tirar o poder de decisão sobre sua vida, sobre sua conduta. A partir daí começou a haver uma reavaliação de valores. As pessoas que queriam fumar, elas tinham que sair de determinados locais. Existe nos aeroportos, por exemplo, a gente vê Salvador, São Paulo, existem áreas externas para fumantes, com cinzeiros, com locais assim, onde as pessoas vão para o lado de fora e fumam, não pode fumar lá dentro. E elas vão para o lado de fora e fumam à vontade e depois retornam. Mas aí algumas pessoas têm, cada vez que eu quero fumar, eu tenho que sair, eu não posso fumar dentro do ônibus, eu tenho que descer, eu não posso fumar no shopping, eu tenho que ir lá para a rua. Então elas foram começando, pela imposição da lei, a rever seus valores. E aí, no fundo, ela começou a vivenciar aquilo que Jesus dizia. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Então, se eu quero fumar, mas eu estou prejudicando o outro, eu gostaria que o outro fizesse algo que eu não gostasse, então por que eu vou estar incomodando o outro? E elas começaram a rever esses valores. E a partir dessa imposição, e nesse processo de transformação, elas foram automatizando essa conduta e aquilo virou realização. Então hoje a gente observa, com algumas exceções, a gente observa que não é preciso mais que você fiscalize ou coloque uma pessoa para fora de determinado recinto. As pessoas já automaticamente entram no restaurante, mesmo que ela seja um fumante, ela não fuma dentro do restaurante. Ela não fuma dentro de um ônibus, dentro de um cinema, dentro de um shopping. E não é preciso mais que ninguém chegue para ela e diga assim: olha, senhor quer fumar, vai lá fora. Ela automaticamente, se eu estou com um desejo incontrolável de fumar, ela vai, sai do recinto, vai lá para fora para não prejudicar o outro. Quer dizer, houve uma avaliação dos seus valores de conduta, nesse caso, de coletividade, de respeito ao outro, e esses valores foram revistos e transformados em ação. Então a gente vê que a evolução, ela requer primeiro a disciplina e depois a persistência até virar o automatismo. Então a gente vai estabelecendo, a gente estabelece as metas, e essas metas, elas aos poucos vão sendo alcançadas a partir das nossas realizações e a partir da autoavaliação que as nossas atitudes causam. Tudo que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, causa um impacto. Qual é a funcionalidade das nossas atitudes? Qual é a função? Qual é o objetivo que eu fiz determinada coisa? Qual é o objetivo de eu agir de determinada maneira? Quais são os benefícios que minhas atitudes, minhas realizações têm causado? Aquilo que Santo Agostinho dizia sempre ao final do dia. Será que o que eu fiz trouxe benefícios às pessoas? E ele fazia uma autoavaliação. Se não, o Santo Agostinho dizia, no dia seguinte eu peço que eu tenha a oportunidade de revê-las. É o processo de autoavaliação, de aferição dos valores, que vai permitir que no dia seguinte você faça o processo de adaptação, que é a transformação, e você vá testar a resistência desses valores na sua conduta. Então, você faz a avaliação, você faz os devidos consertos, mas você só vai ter uma aferição desse conserto se ele está dando resultado, está trazendo benefício, quando você testa o. Então eu vou testar o meu grau de amorosidade. Eu vou testar, eu quero ser uma pessoa compreensiva. Mas para eu saber se eu sou compreensivo, eu tenho que testar o meu nível de tolerância. Então eu vou saber como é que está o meu nível de tolerância com aqueles que de alguma forma não estão, de alguma forma, e por um equívoco qualquer, me causou algum transtorno. Então eu vou testar o meu nível de tolerância e eu vou aferir qual é o meu valor de tolerância nessas situações. E a gente vai ver que é essa trajetória que a gente faz. A gente vai entender por que é que Jesus disse lá atrás que não basta apenas que
estendamos as mãos para os céus e façamos a rogativa, Senhor, Senhor, como é preciso que transformemos esses desejos em realidade. O desejo de atingirmos a luminosidade espiritual, ele só se realiza quando ele é testado nas nossas atitudes. Quando a gente vai perceber se estamos realmente naquela trajetória evolutiva que traçamos e que ansiamos para alcançá-la, ou se a nossa trajetória requer reparos ou até refazimento para que mantenhamos a persistência e a disciplina para atingirmos a meta. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.